Recapitulando a lição da escola sabatina, lidando com passagens bíblicas difíceis. Mas existem passagens difíceis na Bíblia? Você já encontrou alguma ou algumas delas? No livro de 2 Pedro, capítulo 3, verso 15 e 16, o apóstolo declara que foi isso que nosso irmão, amado irmão Paulo, lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. O que você pensa disto? Né? Existem partes mais difíceis de compreender. E você já deparou com algum texto bíblico que você não entendeu? Qual foi o seu posicionamento? Qual foi a sua posição mediante isto? Você sabe, eu te pergunto, há declarações desafiadoras que nunca serão esclarecidas na terra? Leia Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas nos pertencem, as coisas não reveladas pertencem ao nosso Deus. Tá certo? Há situações, até já quando eu estava em sala de aula, e coisas difíceis de entender, que alunos perguntavam, eu dizia: prepare bem a sua vida espiritual e pergunte para Jesus quando você estiver no céu. Deus poderá nos revelar todas as coisas, mas na Bíblia existem partes difíceis, desafiadoras. Agora, é coerente permitir que partes difíceis enfraqueçam a nossa confiança, a nossa fidedignidade na autoridade da palavra de Deus? É coerente isto? Claro que não. Você concorda? Na parte de domingo, nós destacamos ali, a lição destaca que as possíveis razões para aparentes contradições. Né? E então, diante dessas aparentes contradições, o que Paulo recomenda aos seus leitores a fazer concernente à maneira de usar a palavra de Deus corretamente? Você encontra em 2 Timóteo capítulo 2, verso 10 a 15, Paulo dando a recomendação que nós devemos estar firmes e capacitados na palavra de Deus. Por quê? Porque como seres imperfeitos e finitos, nós não temos um conhecimento que abrange todas as áreas do aprendizado, muito menos das verdades bíblicas de Deus. Você entendeu? Pessoas então imperfeitas como nós, podemos discernir e falar a verdade? Aí sim, claro que devemos e precisamos fazer isso, principalmente ao lidar com a palavra de Deus. Existem algumas discrepâncias nas escrituras que podem dar assim, trazer pequenos erros. Aí vem aquela pergunta: existem erros na Bíblia? Se você pesquisar aí alguns autores, alguns defendem que sim, existem erros. Esses erros como podem ser resolvidos ou como podem entendê-los? Podem ser pequenos erros de copistas, né, ao copiar o texto bíblico, pode ter passado alguma coisa desapercebida, né? Pode ter sido o tradutor e pode ter sido também o profeta. Ou o profeta não erra, ele não é humano. A Bíblia tem aí 50% ou 100% da parte humana e 100% da parte divina. Você está entendendo? Então, as passagens difíceis da Bíblia, elas não apenas nos desafiam, mas oferecem-nos oportunidade de conhecimento, oportunidade para pesquisarmos mais a fundo a palavra de Deus. Você entendeu? A Bíblia é algum livro que qualquer criança pode entender, mas qualquer sábio pode ficar confuso, depende do espírito em que busca. Você está entendendo? Então, as escrituras, ou seja, os escritores da Bíblia se enganaram no que eles escreveram? É a pergunta que muitos fazem.
E o bom de tudo é que a maioria dos escritos antigos referem-se à Bíblia. A Bíblia sempre vem à tona nos escritos antigos. Você vê escritos de Homero, que viveu no 9º século a.C., Platão, que viveu no 4º século, mas são assim irrisórios em relação aos muitos conhecimentos ou manuscritos que existem da Bíblia, tá certo? E se tratando de erros na Bíblia, alguns comentaristas apresentam alguns, e até alguns autores falam que existem cerca de 5% de erros, e são chamados erros menores e erros maiores. Erros menores são aqueles em que Deus não interfere no que o profeta escreveu. E aí cita exemplos. Números capítulo 25, verso 9, ali destaca que num só dia, naquela rebelião de Corá, Datã, Abirão, num só dia morreram 24 mil pessoas. E se você vai para 1 Coríntios capítulo 10, verso 8, Paulo, referindo-se ao mesmo evento, ao mesmo episódio, ele diz que num só dia morreram 23 mil. Então, como explicar? Números, Moisés escreve que foram 24 e Paulo agora usa 23 mil. Qual é o sentido? Por que então não foi corrigido? Porque a pergunta é, em que isso afeta a nossa salvação? Nada, em nada. Então Deus permitiu que esse erro permanecesse. Citando também Jesus curando o cego, né? O cego, então em Marcos 10, 46 fala Jesus saindo de Jericó, né? E encontrou o cego e ali curou. Mas se você vai no outro texto de Lucas, você encontra Jesus chegando em Jericó, encontrou o cego. Então a pergunta é, Jesus estava saindo ou estava chegando? Um autor escreveu de uma maneira, outro de outra, mas isso não afeta o conteúdo da salvação. Você entendeu? Então Deus não interferiu. São chamados erros menores. Mas existem os erros maiores, que havia então a interferência divina. Ninguém vai chegar ao céu e dizer, Deus, me faltou verdade, fiquei confuso na tua palavra. Não, a palavra é esclarecedora, é transformadora, ela não confunde, ela ilumina a nossa vida e nos leva para mais perto de Deus. Você entendeu? Então a interferência maior, um erro maior que a Bíblia, que se chama na Bíblia, poderia citar o caso de Natã, quando Davi queria construir o altar para Deus, o templo para Deus, e Natã disse, você é o homem, vai em frente. Acontece que Deus chamou Natã imediatamente e disse, volta lá e fala para ele que ele não é o homem indicado, ele é um homem sanguinário, vai ser o filho dele. Então aí Deus corrigiu o profeta, tá certo? No que ele disse. E Ellen White então declara acerca do assunto que pode ter havido erros, né? Algum erro nos copistas ou da parte dos tradutores, mas que todos os erros não causarão dificuldades a uma alma, nem farão tropeçar os pés de alguém que não fabrique dificuldades das mais simples verdades reveladas. Então, tem gente que é como aquele besouro que só vive rolando fezes. Tem muitos que ficam rolando carniça, rolando erros, buscando na internet, buscando em fontes inseguras. Isso é perigoso. Isto sim vai conduzir para a perdição. Tá bom? Na parte de segunda-feira, nós encontramos uma abordagem que deve ser sincera e cuidadosa. Você concorda com isso? Como devemos tratar então com uma passagem difícil? Em 1 Crônicas, capítulo 29, verso 17, menciona que da sinceridade Deus agrada. Você está entendendo? 1 Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Você precisa fazer. E aí, deve entender que um texto difícil da Bíblia é iluminado por um texto fácil. E você pega uma parte aqui, outra parte ali, e com isso você não precisa estar buscando em filósofos, em autores seculares, a ciência, algo que a própria Bíblia dá de mão beijada para você. É só pesquisar. Você está entendendo? Então a pergunta é, o que eu devo fazer, o que você deve fazer quando não entende certos textos da Bíblia? O que deve fazer? Descartar? Abandonar?
Não, deve pesquisar com sinceridade cuidadosa, tá certo? Deve pesquisar buscando o auxílio divino, iluminação do Espírito Santo em oração. Deve buscar comentários bíblicos confiáveis, tá certo? Deve pedir orientação no pastor da igreja. A igreja adventista tem pastores bem preparados. Buscar orientação deles, tem anciãos preparados, bem preparados. Busque orientação. E se eles não souberem, eles com humildade, é o que trata a lição de terça-feira, com humildade eles vão atrás das fontes corretas, tá certo? Deus não se propõe fazer desesperar, desaparecer, toda ocasião de incredulidade. Pode surgir ocasião de incredulidade, mas nós devemos ter muito cuidado nisso e pedir a Deus com humildade: Senhor, não deixe que o erro entre em minha vida. Alguém me disse: olha, eu comecei a pesquisar na internet certas fontes daqui e dali, e hoje eu já não estou crendo em mais nada da Bíblia. É exatamente esse espírito de incredulidade que Deus quer evitar que nós tenhamos, e nós devemos fazer nossa parte. Mas por outro lado, na quarta-feira você vai encontrar determinação e paciência. Deve ter persistência, não permitir que nós distanciemos da palavra de Deus, que fiquemos com as dúvidas, né? Mas o que persiste em pesquisar, em buscar, vão encontrar resultados assim desejados e compensadores, tá certo? Agora eu pergunto, o fato de você não encontrar a solução que você busca para um texto da Bíblia, você agora deve desistir do texto e dizer que ele não é verdadeiro? Deve ter incredulidade sobre esse texto? Você acha que é isso? E eu pergunto, se você não encontra a solução para um problema de matemática, isto significa que esse problema está errado? O que você pensa disso? É interessante destacar o que aconteceu com um membro da Igreja Adventista, um pesquisador da Igreja Adventista, um teólogo, né, Dr. Edwin Tilly. Ele não conseguia explicar as cronologias bíblicas, porque não batia uma com a outra e tal, e aquilo o intrigou sobremaneira. E então o Dr. Tilly fez o quê? Caiu no mundo da pesquisa. E então ele conseguiu mostrar que métodos diferentes foram usados para contar os anos dos reinados dos reis hebreus, por exemplo. E então a sua pesquisa tornou uma obra de referência para os círculos acadêmicos, ultrapassou as fronteiras da Igreja Adventista. Entendeu? Por quê? Porque ele foi a fundo buscando no espírito de oração, né? E buscando a Deus, e conseguiu esta grande bênção, né? Uma pesquisa útil para o mundo geral, mundo acadêmico também. E na quinta-feira fala sobre a abordagem bíblica e com espírito de oração. É assim que você tem buscado a palavra de Deus? Né? O que os apóstolos e a igreja primitiva fizeram quando eles eram confrontados com textos difíceis? Devemos saber disso. Eles conferiam na palavra. Os de Bereia eram os mais sábios do que outros, porque buscavam com avidez, né, a palavra de Deus para ver se as coisas eram assim. E não é isso que devemos fazer? O que você acha? Você que está pesquisando a Bíblia, está estudando a lição agora, pondere acerca disto. E aí podemos citar exemplos. Daniel, quando não compreendia certas partes da Bíblia, ele não se revoltava, ele não abandonava a palavra de Deus. Ele dizia que não entendia e buscava em oração. E não é esta a melhor solução para as dificuldades, né, que nós às vezes encontramos dentro da própria Bíblia? Buscar em oração? Passagens obscuras, volto a dizer, elas são iluminadas por passagens claras. Então, ao invés de buscar outras fontes, busque a própria palavra de Deus e comentários seguros. E agora, Deus pode nos guiar mediante o poder do Espírito Santo? Dar respostas às nossas orações? Muitas vezes eu já tive respostas às minhas orações buscando textos bíblicos. Quando eu era adolescente, fazia ensino médio, eu tive dificuldade para entender: vai haver ou não vai haver casamento no céu? E de repente encontrei um texto da palavra de Deus que me iluminou e deu a resposta. Que maravilha! Né? Então, a Deus não contradiz o que a Bíblia revelou. Ele dá iluminação para você encontrar a fonte certa e encontrar a resposta certa. Basta fazer o quê? Confiar mais em nosso Deus
e ler mais a palavra profética, a palavra da Bíblia. E o Espírito Santo vai iluminando cada passo na nossa jornada dessa terra até chegar ao céu. Que Deus lhe abençoe nesse dia e continue sendo grande pesquisador da palavra de Deus. Amém.